Como que você, ali na sua experiência, já há muito tempo nas vendas, consegue identificar o que que são objeções de verdade ou que são dúvidas aleatórias ou desculpas para não comprar o produto? Você consegue ter essa diferenciação? Então, essa parte de objeção é um pouquinho complicado, né. Mas, assim, a gente sempre fala que a gente tem algumas perguntas para poder fazer, que a gente pode estar fazendo ali para saber se realmente essa objeção é verdadeira ou se é falsa. Muitas pessoas falam, às vezes, que: "Ah, espera chegar o dia 10, meu cartão ainda não virou". Então a gente sempre tem algumas perguntas para poder estar fazendo, ou de repente o cliente só chegou para você e falou que: "Ah, eu não tenho como, não quero". Aí você pergunta para o cliente: "Mas o que está te impedindo aí de adquirir o nosso produto? Qual é a dúvida que você está tendo em relação ao nosso produto, que está te impedindo aí de estar garantindo?". Então, é sempre bom a gente estar fazendo algumas perguntas para poder entender realmente se de fato essa objeção é verdadeira ou não é. Ou de repente se o cliente chegou e falou assim: "Ah, eu só posso no dia 10". Você não vai mandar mensagem só no dia 10. É bom você estar sempre mandando uma mensagem para o cliente estar lembrando de você. Chega no dia 10, você manda mensagem para o cliente de novo, para ver se você consegue fazer essa finalização, esse fechamento. Mas é sempre bom você fazer perguntas, né, para realmente saber, se é verdadeiro ou não essa objeção do cliente. É até o que eu ia te perguntar. Como que a gente consegue responder essas objeções? Fazendo perguntas inteligentes, né, para saber se é só uma desculpa ou se é objeção realmente, do que só retrucar direto, rebater direto. Acho que isso é um dos erros muito comuns também, né? A pessoa, o lead na negociação, ele traz uma objeção e o vendedor já retruca automaticamente, sem nem querer Sim. saber o que que o cliente, aquele lead está se comportando, se é uma objeção de verdade, se é só uma desculpa que ele tá dando para postergar aquilo dali, ou se ele se inscreveu às vezes por curiosidade, porque acontece muito isso, É, né. acontece. Acontece muito isso, porque a campanha tá rodando, tá coisas acontecendo ali, cada pessoa vai ter uma interpretação. Uma coisa que a gente no marketing costuma muito dizer, a gente tem um controle da campanha até a hora que a gente aperta o botão para subir. Quando a campanha está no ar, como as pessoas vão receber aquela campanha não é do nosso controle. Então vai chegar muito curioso, vai chegar muita gente, dependendo da forma que você está se comunicando na campanha, vai atrair mais curioso ainda. A gente teve um caso recentemente aqui, em uma das empresas da holding, né, que faz parte da holding, que no criativo o criativo estava falando sobre automações no WhatsApp de venda, automação de venda ali no WhatsApp, de disparo de mensagens, de promoção e pá. E o criativo, o texto estava ali no cantinho falando sobre a mensagem, que a landing page inteira estava falando sobre aquilo, só que o criativo em si, a arte, era uma lanchonete vazia com os funcionários com o braço cruzado e Uhum. uma placa escrito promoção incrível. E aí o que que aconteceu? Teve muito clique naquele criativo, mas quando a pessoa chegava na página, não era promoção de nada. Era falando sobre utilizar o WhatsApp para divulgar suas promoções. O texto era. Então as pessoas nem liam o que estava no texto. Eles viam promoção incrível, eles já clicavam. Porque o brasileiro é assim, né? Não pode ver uma promoção que ele já tá lá na fila. Já tá lá dormindo o dia É, inteiro. a imagem chamou atenção e ele nem prestou Nem atenção leu, no porque o texto. texto estava. Quando você não divulga suas promoções, ela é invisível. Os clientes não chegam. E era isso, uma lanchonete vazia com os funcionários de braço cruzado e uma placa na frente escrita promoção incrível. E não foi divulgado isso na internet. Tipo. Então, o texto dizia muito sobre o que era aquilo dali, só que ninguém leu. Leu, viu que era promoção incrível, só clicou, caiu lá na landing page e falou assim: mas cadê a promoção que eu vi lá no negócio? Chegava lá, era outra coisa completamente diferente. Então acho que é muito isso também. Como as pessoas vão se comportar da porta para fora, Sim. né? Acho que os pais falam muito isso, né? Os pais mais antigos falam muito isso. Eu tenho o controle do meu filho até aqui dentro da minha casa. O que ele está fazendo na rua, eu posso até descobrir depois, mas aí já não está no meu controle. Né? Eu acho que é muito isso, do cuidado, né? Acho que é isso. O cuidado, porque outra coisa que a gente sempre fala aqui é esse cuidado na comunicação. Porque, como a gente falou no início, se o cliente já desiste da venda, da compra ali, na negociação, com medo da forma que está sendo falado, conversado, da forma que a empresa está mostrando para ele a forma dela de lidar com os clientes, ele vai se sentir é, é, é,
não confiante, não seguro de seguir com aquela compra, e quando ele precisar de um suporte, tá naquele mesmo tipo. Então, acho que esse cuidado de você interligar todos os canais de comunicação da sua empresa, a mesma coisa que acontece lá na campanha, lá no criativo, tem que ser a mesma linguagem que está na landing page, tem que ser a mesma linguagem que vai estar no comercial quando chegar, que tem que ser a mesma linguagem que vai estar da pessoa que vai estar cuidando da sua empresa ali dentro daquele processo, dentro daquela jornada, vai ser o mesmo cuidado, a mesma linguagem que o suporte vai ter, então tem que estar tudo falando a mesma língua, as redes sociais tem que estar falando a mesma língua com tudo. Então acho que isso é muito um reforço de propósito que a gente tem, né? A missão, os valores, né? A visão da empresa, isso precisa estar reforçado na parte que a gente comunica para as pessoas, porque a gente tem um controle disso, de como a gente vai comunicar. Agora, como que cada um vai receber, vai depender de cada um, com a vivência de cada um, com a experiência, com o dia de cada um. Vai ter gente que vai estar num dia bom que vai receber de uma forma, vai ter gente que vai estar num dia pior que vai receber de outra forma, né? Então, eu acho que as objeções é um pouquinho isso até também, porque na negociação, dependendo do dia que o cliente tiver, aquele lead tiver, ele vai te dar uma objeção. Pode acontecer, não sei, é uma dúvida. Já aconteceu com você, de você fazer 2 reuniões com o mesmo cliente e você perceber que em cada reunião era uma pessoa diferente que estava ali. Já aconteceu? Então, às vezes a gente não faz mais de uma reunião aqui com o cliente. Mas o contato no WhatsApp, a gente conversa ali com o cliente, a gente, nossa, esse cliente é meio ríspido, né? Só que aí chega na hora da reunião, ele é totalmente diferente. E a reunião foi marcada por um outro dia diferente. Então, eu acho que é tudo realmente de como tá o comportamento da pessoa ali no dia. E realmente isso tem bastante. E uma coisa aqui que eu lembrei também, que a gente tava falando em questão de pergunta, de sempre tá fazendo ali pergunta pro cliente, né? Na hora da negociação, pra tá mudando a objeção dele, né? Mas uma das coisas que a gente sempre faz bastante também, durante toda a reunião, toda a conversa, a gente sempre faz algumas perguntas, que são perguntas chaves. Por exemplo, se o cliente ele tem um sócio, a gente faz ali durante a reunião antes de estar fazendo o fechamento. Porque na hora que a gente for fazer o fechamento, ele não pode falar que ele Vou tem ver um com o meu sócio, eu sócio. preciso ver com o meu sócio. Ou, de repente, questão de data, que a gente utiliza aqui data. Perguntar se a data ficou boa. Se ele falar que ficou boa, ele não pode usar isso como objeção também. Então, a gente já pode, durante a reunião, estar cortando algumas objeções ali do cliente na hora de estar fazendo esse fechamento. Entendi. Acho que é uma estratégia boa, né? Porque você já quebra Você elimina algumas coisas. já quebra algumas objeções antes mesmo dela acontecer. Sim, Porque, exatamente. como você falou, se ele fala que não tem um sócio, aí na hora de fechar, a desculpa ser... Aí não é uma objeção, né? Já é uma desculpa. Vou ver com o meu sócio. Aí você vai falar assim, mas você não tinha um sócio até 2 dias atrás. Exatamente. Então, acho que é uma coisa que... Essas perguntas inteligentes que fazem a negociação ser mais produtiva, né?